Olá, seja muito bem-vindo ao canal. Este vídeo contém a terceira e última parte da resolução das questões de matemática da segunda fase do vestibular 2025 da Unicamp. Os links para as partes anteriores estão na descrição. Os enunciados foram extraídos do site do vestibular da Unicamp e seguem a ordem da prova da área de Ciências Exatas e Tecnológicas. Então, já deixa o seu like, se inscreve no canal e vamos começar! O enunciado da questão 7 é o seguinte. Atualmente, em substituição à escala Richter, a escala de magnitude e momento, denominada por MW, é a utilizada para estimar a magnitude de todos os grandes terremotos. Para calcular MW, é necessário conhecer o valor do momento sísmico, M0, o qual é estimado a partir de registros de sismógrafos. O valor de MW se relaciona com o valor de M0 pela fórmula. MW é igual a menos 10,7 mais 2/3 de log de M0. Item A. Qual é o menor valor de M0 para o qual MW é maior ou igual a zero? Justifique. Então, vamos resolver aqui o item A. Então, pelo enunciado, MW tem que ser maior ou igual a zero. Substituindo o MW pela expressão em função de M0, a gente tem que menos 10,7 mais 2/3 de log de M0 é maior ou igual a zero. Somando 10,7 de ambos os lados da inequação, a gente tem que 2/3 de log de M0 é maior ou igual a 10,7. Agora, multiplicando ambos os membros da desigualdade por 3 meios, nós temos que log de M0 é maior ou igual a 16,05. Ou seja, pela definição de logaritmo, o M0 é maior ou igual a 10 elevado a 16,05. Então, esse é o menor valor de M0 para o qual MW é maior ou igual a zero. Tá? Então, o menor valor aí de M0 é 10 elevado a 16,05. Então, o primeiro item foi tranquilo, tá? Era só desenvolver aí uma inequação e saber a definição de logaritmo, tá? Para conseguir resolver. Agora vamos ao item B. Em uma dada ocorrência sísmica, verificou-se que o valor de MW correspondia a 1/6 do log de M0. Nesse caso, quais são os valores de M0 e MW? Justifique. Então vamos lá, item B. Então, de acordo com o enunciado do item B, MW é igual a 1/6 do log de M0. Então, substituindo o MW pela expressão em função de M0, a gente tem que menos 10,7 mais 2/3 de log de M0 é igual a 1/6 de log de M0. Arrumando aqui os termos, a gente tem que 2/3 de log de M0 menos 1/6 do log de M0 é igual a 10,7. Como 2/3 menos 1/6 é igual a 1/2, a gente tem que essa expressão é equivalente a 1/2 de log de M0 é igual a 10,7. Multiplicando ambos os lados dessa equação por 2, a gente tem que log de M0 é igual a 21,4. Ou seja, pela definição de logaritmo, M0 é igual a 10 elevado a 21,4. Agora, para encontrar o valor de MW correspondente, tá? A gente pode substituir aí na relação dada, tá? No item B. A gente tem que MW é igual a 1/6 do log de M0. Como aqui o M0 é 10 elevado a 21,4, a gente tem que MW é igual a 1/6 de log de 10 elevado a 21,4. Utilizando aí uma das propriedades dos logaritmos, a gente pode descer esse 21,4 do expoente, tá? De forma a obter 1/6 vezes 21,4 vezes log de 10. Como o log de 10 na base 10 é 1, a gente tem que MW é igual a 21,4 dividido por 6, que é aproximadamente 3,6. Tá? E com isso, a questão fica totalmente resolvida.
Então, eu considerei essa questão tranquila, tá? Para mim, acho que considerando ela como um todo, o item A e B foi a questão mais fácil da prova. Ela só demandava aí a leitura atenta do enunciado e a definição de logaritmo, tá? Para conseguir resolver essa questão. Achei ela bem tranquila. O enunciado da questão 8 é o seguinte: seja Q um quadrado de lado medindo 21 centímetros. Item A. Considere que Q foi subdividido em 9 quadrados, Q1, Q2, Q3, assim por diante, até o Q9, cujos lados medem 7 centímetros. Quantos triângulos distintos podem ser formados de modo que seus vértices sejam os centros dos quadrados, Q1, Q2, Q3, assim por diante, até Q9, dessa subdivisão? Lembre-se de que dois triângulos são distintos quando seus vértices não coincidem. Então vamos resolver esse item A. Então a primeira coisa que eu vou fazer é representar o quadrado mencionado aí no enunciado. Agora eu vou dividir esse quadrado em 9 quadrados menores, tá? Conforme está aparecendo a construção aí na tela. Então tá aí o quadrado maior dividido em 9 quadrados menores, com lado 7 centímetros cada um. E agora eu vou marcar os centros desses 9 quadrados menores, conforme está aparecendo aí na tela. Tá. Feito isso, a gente tem que notar o seguinte, que um triângulo pode ser formado com 3 pontos não colineares quaisquer. Tá? Essa é a definição aqui de um triângulo. Feito isso, o número de maneiras de escolher 3 pontos quaisquer dentre esses 9 pontos, esses 9 centros dos quadrados, esses 9 pontos disponíveis, é a combinação de 9 elementos tomados 3 a 3. Tá? Então, fazendo a conta, conforme está aparecendo aí o passo a passo na tela, a gente vai encontrar 84. Ou seja, há 84 maneiras de escolher 3 pontos quaisquer dentre esses 9 pontos que estão disponíveis, entre esses 9 centros dos quadrados menores. Só que isso aqui ainda na resposta, tá? Porque nós também temos aqui pontos que são colineares. 3 pontos aqui desses 9 são colineares quando eles pertencem a uma mesma fileira, ou seja, quando eles pertencem a uma mesma horizontal, a uma mesma vertical ou a uma diagonal. Olhando aí para esses pontos, olhando para esse quadrado, a gente repara o seguinte: nós temos 3 filas verticais, 3 filas horizontais e 2 diagonais. Tá? Então, o número de maneiras de escolher 3 pontos colineares é a quantidade de filas aí que foram formadas. Então, nesse caso, vai ser 3 mais 2, que é igual a 8. Sendo assim, o número de maneiras de construir triângulos com esses 9 pontos é obtido subtraindo o número de pontos colineares da combinação de 3 pontos quaisquer. Tá? Então, o número de triângulos distintos que podem ser formados é 84 menos 8, que é igual a 76. Tá? Então tá aí, eu achei essa uma questão difícil de análise combinatória. Tinha que interpretar corretamente o enunciado, apesar dele ser um enunciado curto, tá? Bem direto, mas ele tinha que ser muito bem interpretado, a situação tinha que ser corretamente analisada para chegar na resposta correta, tá? Tinha que estruturar muito bem o raciocínio para resolver essa questão. Achei um item difícil. Item B. É possível escolhermos 10 pontos em Q, de modo que a distância entre quaisquer dois desses pontos seja maior do que 10 centímetros? Justifique. Então vamos resolver o item B. Para isso, eu vou usar a mesma figura que eu usei para resolver o item A, tá? Que está aparecendo agora aí na tela. Bom, o que deve ser observado aqui é o seguinte: para que 10 pontos sejam escolhidos em Q,
nesse quadrado maior, pelo menos 2 pontos desses 10 estarão em um dos 9 quadrados menores, tá? Tem que pensar aí o seguinte, o quadradão, cujo lado mede 21 centímetros, está dividido em 9 quadradinhos, 9 quadrados menores, com o lado medindo 7 centímetros, tá? Então, para escolher 10 pontos aqui dentro do quadradão, tá? Pelo menos 2 desses pontos devem estar contidos em uma mesma região quadrada, menor, tá? E pelo menos um desses quadrados aí, Q1, Q2, Q3 até o Qn, tá? Tô chamando aqui de Qn todos esses quadradinhos menores, né? Que vai do Q1 até o Q9, tá? Então, com isso em mente, a gente tem que perceber também o seguinte. Se a gente pegar aí um quadradinho desses aí qualquer, tá? Para que 2 pontos estejam à distância máxima, esses pontos devem estar localizados em vértices opostos de qualquer um desses quadradinhos aí, de modo que a maior distância entre 2 pontos vai ser a medida da diagonal de um desses quadradinhos Qn, tá? Isso é uma parte também aqui bem importante, tá? Essa é a medida máxima da distância que separa 2 pontos aí contidos no mesmo quadradinho. A gente sabe da geometria plana que a medida da diagonal de um quadrado é lado raiz de 2, tá? Então, a medida da diagonal aí de qualquer um desses quadradinhos aí que eu estou chamando de Qn vai ser o lado que é 7 multiplicado por raiz de 2. Isso é aproximadamente 7 vezes 1,4, né? Que a raiz de 2 é aproximadamente 1,4. Isso vai dar aproximadamente, então, 9,8, que é menor do que 10 centímetros, tá? Então, com isso, nós concluímos que não é possível escolher 10 pontos no quadradão em que, de modo que a distância entre 2 pontos quaisquer seja menor do que 10 centímetros, tá? Então, não é possível fazer aí essa escolha. Com isso, nós resolvemos aqui o item B da questão 8. Para mim, essa questão foi a questão mais difícil da prova, em particular esse item B, tá? Esse item B, ele destoou completamente aqui do nível de dificuldade dessa prova, porque ele exigiu aqui muita atenção, apesar de ser um item muito direto, né? A questão aqui é clara, não deixa margem a dúvidas, mas ela exigiu aqui um raciocínio muito mais sofisticado do que os raciocínios utilizados para resolver as outras questões, tá? Então, para mim, sem dúvida, esse foi o item, essa foi a questão mais difícil dessa prova. E assim concluímos a resolução da prova de matemática da segunda fase do vestibular 2025 da Unicamp. Em caso de dúvidas, sugestões ou críticas, pode ficar à vontade para utilizar a seção dos comentários. Se você gostou, eu vou pedir o seu like e a sua inscrição no canal. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Valeu!